Amém. Só da igreja, mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Amém. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus, celebrando a Ele com tudo que Ele tem executado sobre nós. Essa canção que foi ministrada, ela apresenta exatamente essa condição sobre nós. Não é por causa de mim, não é por causa dos meus talentos, não é por causa das minhas forças, não é por causa daquilo que eu faço, de como eu falo, de como é que eu posso me apresentar. Tudo é por causa do Senhor. Unicamente por causa do Senhor. A Ele todo louvor, toda glória e toda adoração. Amém? Os irmãos podem ir passando já com a salva, recolhendo dízimos e ofertas. Eu já lhe convido a abrir sua Bíblia no capítulo 4 da segunda carta a Corinto. Nós vamos fazer uma leitura nesse primeiro momento apenas de alguns versos, mas a intenção é que nós possamos meditar em todo o capítulo. Segunda carta, escreveu Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 4. Vamos ficando de pé e vamos fazer a leitura juntos. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso 7º. Depois transcorreremos pela reflexão da palavra do Senhor aos nossos corações. Todos encontraram? Amém. Se alguém não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Eita, olha, todos estão na escola dominical, todo domingo. As lideranças que deveriam estar não estão vindo, né? Hoje pela manhã tivemos apenas 2 alunos juntamente com o pastor Antoniel. Então precisamos estar aqui presentes. 2 ou 3? 3 alunos com ele, né? Com ele 4, isso. Então é importante estarmos aqui. Então vamos estar aqui presentes, todos os líderes dando exemplo aos seus liderados. Segundo Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1 diz: Foi o próprio Deus, em sua misericórdia, que nos deu este trabalho maravilhoso, e por isso nunca desanimamos. Não procuramos enganar o povo para que creia. Não estamos interessados em fazer trapaça com ninguém. Nunca procuramos fazer com que alguém creia que a palavra de Deus ensina o que ela não ensina. Nós nos abstemos de todos esses métodos vergonhosos. Achamos-nos na presença de Deus quando expomos a palavra, e por isso dizemos a verdade, como todos quantos nos conhecem concordarão. Se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que nos mostra como Deus realmente é. Nós não vamos de um lado para o outro, pregando-nos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Tudo quanto dizemos de nós mesmos é que somos escravos de vocês por causa daquilo que Jesus fez por nós. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Pai, nós te oramos e pedimos que a tua misericórdia nos alcance mais uma vez por meio da tua palavra, levando-nos a um tempo diferente, levando-nos a uma compreensão mais uma vez do teu propósito, a tua vontade sobre cada um de nós, pois o Senhor é santo e certamente
coisas grandiosas tem reservado as nossas vidas. Se é sobre mim, se é sobre a tua igreja, que aquilo que preparamos, aquilo que estudamos, aquilo que meditamos, possa ser apresentado, Senhor, para a glorificação do teu nome. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que nós pudéssemos, antes de nós adentrarmos a reflexão real da palavra, eu queria que nós pudéssemos antes visualizar um pequeno vídeo para que a gente possa dar continuidade à meditação da mensagem nesta noite. Amém? Eu queria que você pudesse prestar atenção, olhar para a pessoa do seu lado e pedir para que ela possa, nesse momento, respeitar o tempo em que você vai conversar com Deus através de ouvi-lo falando ao seu coração. Amém? Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeita, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus tudo é possível. O vídeo iria apresentar a história de um jovem que diante de Jesus, depois de Jesus apresentar sobre a grandeza do poder de Deus, os cuidados do Senhor, aquilo que ele havia deixado reservado à vida daqueles que o ouviam, esse jovem chega diante de Jesus e ele pergunta: Senhor, o que eu faço? O que eu posso fazer para ser salvo? E quando ele apresenta essa pergunta diante de Jesus, Jesus olha e diz: olha, segue todos os mandamentos, segue tudo aquilo que está sendo refletido, e ele diz: eu sigo todas as coisas que estão na lei. Jesus, ele olha para aquele jovem e diz: realmente, você faz todas essas coisas, mas tem uma coisa que está lhe faltando. Pega tudo que você tem, todas as suas riquezas, todos os seus bens, e dá aos pobres. A palavra do Senhor diz que aquele jovem, ele olha para tudo aquilo que estava vivendo, para aquilo que ele estava ouvindo, e a palavra diz que ele abaixa a sua cabeça triste e se afasta. Quando a gente pensa, irmão, sobre esse jovem,
Ele vai trazer exatamente uma realidade daquilo que nós, dentro do ciclo da nossa sociedade, do meio em que nós vivemos, repete-se. Quando esse jovem ele é apresentado diante de Cristo, ele olha para o Senhor e ele diz: Senhor, eu tenho cumprido todos os mandamentos que o Senhor estabeleceu. E o Senhor olha e diz: mas falta uma coisa. Pega tudo que você tem. É como se Jesus estivesse olhando para aquele jovem e estivesse dizendo a ele: olha, certamente você cumpre todos os mandamentos, você cumpre toda a palavra, você cumpre todas as leis que foram apresentadas pelos seus pais, através do ensino, através da reflexão do texto bíblico, mas o seu coração não se desprendeu do que você tem, do que você Quando a gente pensa sobre essa resposta àquele jovem por meio de Cristo, isso aponta para nós diante do que nós estamos vivendo hoje. E qual é a realidade que nós temos visto ser apregoada em nossos tempos? Tenha. E sempre o ter mais. Para você ter mais, você precisa estudar. Para você ter mais, você precisa se formar. Para você ter mais, você precisa passar em um concurso público. Para se formar, para você ter mais, você precisa ter um cargo que possa lhe trazer mais recursos financeiros. Para que você possa ser feliz, você tem que ter o carro do ano. Para que você seja feliz, você precisa ter a casa própria. Para que você seja feliz, a sua casa não pode estar deteriorada, mas todas as coisas precisam ser boas. Para que você seja feliz, você precisa ter. Diferente dentro da igreja? Não. A palavra do Senhor aponta para que uma igreja, ela muitas vezes está preocupada em quê? Nós estamos preocupados se vamos ter a cadeira agradável para sentar, se a igreja está climatizada, se o som ele é perfeito, se os louvores são apresentados com a melhor técnica vocal, se a mensagem tem a mais perfeita homilética em sua apresentação. E a nossa preocupação está em quê? Enquanto eu sou satisfeito, enquanto eu tenho. É como se o Evangelho do Senhor estivesse sido apresentado por Cristo, quando Ele morreu na cruz, apresentando, dizendo: olha, eu morri para que vocês tenham, e tenham muitas coisas. Eu morri para que vocês possuam tudo aquilo que a terra lhe oferece. Eu morri para que vocês pudessem ter as melhores condições materiais no mundo em que vive. Esse jovem, ele representa a realidade daquilo que nós vivemos. Esse jovem, ele aponta para aquilo que é, por muitas vezes, o nosso comportamento dentro da igreja. Mas eu queria que, por meio desse texto em que eu acabei de apresentar do jovem rico, nós pudéssemos pensar sobre a quem Deus ele tem chamado para o ministério. A quem Deus tem escolhido para fazer a obra do Senhor. Se você para observar a história desse jovem, qual era a preocupação dele? Senhor, o que eu faço para que eu seja salvo? Você precisa cumprir os mandamentos. Então, Senhor, está ótimo. Já tem um lugar cativo no céu porque eu cumpro os mandamentos. Mas agora Jesus diz: tem outra coisa. O que Jesus está apontando? O chamado. Aquele jovem precisava entender que a vida de salvação do Senhor, ela não está apontando apenas para si. Ela não tem uma seta apenas dizendo: eu preciso ser salvo. Mas ela tem uma realidade em que uma seta aponta para mim com várias setas dizendo: agora eu preciso ir, agora eu preciso
Deus. A questão, irmãos, é onde está o nosso coração. A pergunta que talvez devesse ser feita a cada um de nós é onde se encontra o nosso coração. Onde se encontra? Nós tivemos um evento de consciência cristã onde foram 4 dias, o dia inteiro e mais 2 noites. Quanto tempo nós nos dedicamos para aprender da palavra do Senhor? Não estou dizendo, irmãos, que você não é obrigado a ir à consciência cristã. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que quando o nosso coração está nas coisas do Senhor, nós queremos viver as coisas do Senhor. Quando o nosso coração está no projeto em que Deus Ele deixou para cada um de nós queremos coisas que façam com que nós tenhamos mais perfeição nesse projeto. O projeto que Deus Ele deixou para cada um de nós foi: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse mandamento, esse chamado, essa ordem, não foi para Isaac que está concluindo teologia. Essa ordem de falar do Senhor não foi para Emanuel, consagrado evangelista. Essa ordem de pregar a palavra do Senhor não foi para Antônia, líder do círculo de oração. Mas essa ordem foi para todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo. O chamado do Senhor, esse apontamento deixado por Cristo, aquele jovem era dizendo: olha, você realmente, para si, você tem todos os princípios básicos para a salvação. Mas e para os outros? O quanto nós temos dedicado para os outros? O quanto nós temos nos desgastado pelos outros? Irmãos, nós temos cristãos que conseguem, eu não sei como, mas conseguem passar 1 semana, 2 semanas sem ir à igreja, sem viver a comunhão com os irmãos. É na igreja a salvação? Não, irmãos. Mas ela aponta para o desejo de você viver a comunhão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é Cristo, cabeça e Isaac no corpo. É Cristo na cabeça, Isaac, Igor, Emanuel, Maria, Morgana, Valquíria, todos formando esse corpo. E esse corpo precisa estar conectado, esse corpo precisa estar interligado, esse corpo precisa estar ansioso por viver essa comunhão de uma forma em que as coisas elas são movidas a viver o quê? A viver o cumprimento dos propósitos de Isaac, pastor da igreja? Não, mas a viver os propósitos do Senhor, aquele que me chamou, aquele que te chamou, aquele que nos escolheu por meio do poder do seu sangue. Eu preciso viver esse chamado. Irmãos, então quem é essa pessoa que deve cumprir esse mandado do Senhor? E eu queria que nós pudéssemos trazer para a ministração outro personagem bíblico, o apóstolo Pedro. Muitas vezes, irmãos, nós estamos achando que a pregação do Evangelho é para os mais humanamente capacitados. Quinta-feira, Reginalva ministrava, e ela logo no início, ela falou da ministração do domingo anterior, quando falávamos dos talentos. E não é uma crítica ao comentário dela, mas ela fez: o pastor pregou sobre os talentos. Isaac deve ter os 5. Aqueles 5 representam Isaac, tem um monte de talento. Eu sou a que tem um talento. Mas sabe o que me chamou a atenção, irmãos?
eu sou a que tem um talento. O comentário não colocou a responsabilidade sobre Isaac e tirou a responsabilidade de Linda. O comentário foi: ambos, pode um ter mais talentos, eu ter menos, mas ambos somos parte desses que precisa fazer. O chamado é para todos. E quando nós paramos para pensar sobre esse chamado, nós precisamos nos abster dessa condição em que nos colocamos de olhar e dizer: ah, é aquele que vai fazer a obra. É porque, olha, não, quem vai fazer a obra, quem vai pregar o evangelho é o pastor Wendel, porque ele é consagrado, porque ele foi chamado para esse trabalho. A tarefa de fazer com que outros venham aos caminhos do Senhor é dele. E na verdade, irmãos, o chamado é nosso. Ah, não, Isaac, mas é porque eu não sei. Eu não sei pregar. Eu não sei cantar. Eu não sei fazer uma liderança de departamento. Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Muitas vezes é aquilo que nós colocamos como motivação para não fazer. Mas sabe, queridos, Deus, ele não chama homens e mulheres prontos. Deus, ele não chama homens e mulheres que estão em uma capacitação perfeita. Você pode refletir comigo sobre o apóstolo Pedro? Quem era Pedro? Primeiro, e você pode me ajudar se você souber as respostas. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Vamos agora pensar pela nossa lógica humana. Vou trazer alguém para trazer uma palestra na igreja. Eu chamo o pescador. Eu penso logo num pescador. Normalmente a gente pensa em: vou chamar Luciana para falar sobre ensino a crianças, porque Luciana, ela estudou para isso. Não, eu vou convidar fulano que tem uma capacitação, uma oratória, fez um curso disso, ele sabe falar em público. Deus, Jesus, ele olha para Pedro e diz: Pedro, vem cá, sério, pescador. A palavra do Senhor diz que Pedro, ele além de pescador, ele tinha uma personalidade muito diferenciada. Era aquela personalidade reconhecida facilmente pelas pessoas que lhe cercam. Qual era a sua personalidade? Primeira, ele tinha uma fé que titubeava. Lembra quando ele estava lá no barco e ele vê aquele homem vindo em direção, eles começam a questionar: será que é um fantasma? E aí Jesus diz: não, sou eu. E Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá à tua presença, deixa eu andar sobre as águas igual o Senhor está fazendo. E o que Jesus diz? Vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas o que Pedro começa agora a olhar? Imagine, irmãos, águas. Você está andando sobre as águas. Já é um sobrenatural. É um extraordinário. Você está ali andando sobre as águas. Aí agora ele vai e olha para as ondas, o vento, e parece que o sobrenatural que ele está vivendo tornou-se nada. É normal andar sobre as águas. Pior do que andar sobre as águas é ver ondas vindo ao meu encontro. E a palavra do Senhor diz que Pedro começa a se afundar. Jesus corre e diz: Pedro, por que a tua fé é tão pouca? Por que você está vivendo uma fé tão fraca? Que tem hora que você está crendo, tem hora que está descrendo. Pedro, pescador, Pedro, tinha uma fé inconstante. O que a gente também observa em Pedro? Irmãos, aqui, se fosse Pedro se apresentando para Isaac, para apresentar o seu currículo, para ser pastor da igreja, eu já tinha reprovado.
terceira característica, um homem precipitado na hora de falar. Mateus capítulo 16, versos 21 e 23, fala do momento, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e fosse para morrer. O que Pedro chega e diz para Jesus? Jamais, o Senhor não vai morrer não. É como se ele estivesse dizendo: Jesus, eu faço qualquer coisa, mas o Senhor não vai morrer. E Jesus olha e diz: afasta-te de mim, Satanás. Pedro era o quê? Precipitado no falar. E sabe o que é pior, irmãos? Pedro não era confiável. Quando Jesus é preso por causa da traição de Judas, mas motivado pelo cumprimento de uma profecia, o que Pedro ele faz? Imagina o seu melhor amigo, irmãos. Imagina aí, quem é a pessoa que você diria assim: essa pessoa está comigo para qualquer coisa. Imagina aí, Catiúcia no hospital, e ela pensa logo em quem vai ser um amigo para ajudar? Que eu. Eu, pelo menos, já vejo o que eu escrito. Mas sabe o que Pedro faz? Jesus está sendo preso, Jesus está sendo levado, Jesus agora está lá sofrendo nas mãos dos soldados romanos, e Pedro está sentado numa fogueira, ao longe, e aí alguém chega e diz: Pedro, ei, tu parece com Jesus, eu acho que tu és amigo de Jesus. E Pedro por 3 vezes diz: não sei nem quem é. Sabe? Alguém chegar e dizer: que eu te conheço, tu tem as características de Catiúcia. E ele olha e diz: não sei nem quem é essa. De onde é que tu fez sair esse nome? Pedro. Sabe, irmãos, as características desse homem, que era chamado pelo Senhor, que era escolhido para fazer a obra do Senhor, ele não tinha nada que pudesse oferecer ao Senhor em suas características humanas. Mas o que o Senhor ele faz? Ele chega para Pedro, mesmo diante de todas aquelas condições, ele olha para Pedro quando ele chega lá mais à frente no livro de João, capítulo 25, versos 15 a 17. Qual é o papel que o Senhor olha para Pedro? Ele diz: Pedro, depois de Jesus ter morrido, depois de Jesus ter voltado, depois de Jesus ter aparecido a tantos homens que aparentemente tiveram um comportamento melhor que o de Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor. Glória. E Jesus olha para aquele homem e diz: alimenta os meus cordeiros. Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro mais uma vez diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Glória. Então, primeiro ele disse: apacenta. Agora ele diz: cuida. Terceira vez ele pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro agora entristece, porque Jesus faz a pergunta pela terceira vez e ele diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz mais uma vez: alimente as minhas ovelhas. Glória. Irmãos, eu amo esse texto, porque esse texto aponta para o quanto nós somos falhos. Esse texto aponta para o quanto nós somos pequenos. Esse texto aponta para o quanto nós não temos nada que possa nos tornar dignos desse Deus.
Esse texto aponta para Cristo, olhando para Pedro e dizendo: Pedro, eu sei quem tu és. Pedro, eu sei que você não tinha capacitação nenhuma humana. Pedro, eu sei que tu és precipitado no falar, que tu és afoito, que tu não és nem confiável, porque quando eu precisava, tu estava me negando. Mas Pedro, eu te escolhi. Pedro, eu te escolhi. Jesus, quando ele está dizendo: Pedro, tu me amas, por 3 vezes, era como se Jesus estivesse fazendo Pedro ir lá atrás, dias antes, quando Pedro estava dizendo: eu não te conheço. Não conheço a Jesus, por 3 vezes. E sabe, queridos, a cada momento que nós chegamos à casa do Senhor, a cada culto que nós nos reunimos na casa do Senhor, cada culto é Deus dizendo: Silvana, tu me amas? É cada culto Ele dizendo: Wilma, tu me amas? E sabe, irmãos, a cada culto a gente chega e diz: Senhor, eu te amo. E cantamos: Senhor, eu te amo. E muitas vezes estamos aqui dizendo: Senhor, tu és lindo. Senhor, eu te quero mais. Mas muitas vezes nós estamos precisando da 3ª vez, quando Jesus ele está insistindo para que tipo de amor é esse que nós oferecemos a Ele. O chamado do Senhor é para cada um de nós. O chamado não é para uma Giovana pronta, mas para uma Giovana que está sendo lapidada pelo Senhor. Mas qual é a diferença? O coração de Giovana está no Senhor. O coração de Giovana está no que o Senhor pode fazer por ela. A 3ª vez que Jesus pergunta a Pedro, era uma pergunta que fazia Pedro refletir, pensar, pesar o seu comportamento, pesar como ele estava agindo diante do Senhor, pesar como ele estava se dedicando a Deus, pesar que tipo de amor ele estava oferecendo ao Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. É tão fácil de eu te responder, irmãos. Solto. É fácil. Não, tu me amas? Eu amo assim, te amo demais. E Jesus pergunta 2 vezes: Senhor, tu sabes. Mas a 3ª vez Pedro responde como dizendo: Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está querendo falar comigo. O Senhor está querendo mais. O chamado do Senhor é para cada um de nós, irmãos. O chamado que o Senhor tem oferecido, e o Senhor tem oferecido de uma maneira ordeira, onde Ele está dizendo: olha, há uma ordem. É um chamado que eu e você precisa parar e dizer: Senhor, eu estou aqui. E eu estou aqui, Senhor, não pelo que o Senhor pode fazer por mim, e o Senhor pode muito. Eu estou aqui, Senhor, não porque o Senhor pode me curar, não porque o Senhor pode me dar bens, não porque o Senhor pode fazer uma mudança na minha casa, e o Senhor pode todas essas coisas. Mas antes de tudo isso, eu estou aqui porque eu entendo que eu sou necessitado do Senhor. E que mais que necessitado, eu preciso levar a Tua palavra a outros que, como eu, precisam do Senhor. Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Pedro responde: Senhor, eu te amo. Não. Mas o Senhor repete: cuida dos meus cordeirinhos, apacenta
meus cordeirinhos. Observe que o Senhor, Ele não chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas, e porque tu me amas, eu vou te dar a melhor casa. O seu ministério vai ser aquele ministério que você vai subir e vai ter aplausos em todo canto. O que o Senhor oferece a Pedro por causa do seu amor é um serviço, é um trabalho. Apacenta os meus cordeiros. Porque então nós devemos receber esses chamados, irmãos. Chegamos então ao capítulo 4 de Coríntios, segunda carta a Coríntios. Portanto, foi o próprio Deus em sua misericórdia que nos deu esse trabalho maravilhoso. O próprio Deus lhe deu esse trabalho. E é por isso que não desanimamos. Você não faz a obra porque você consegue. Você não faz a obra porque você encontrou o melhor ofício na face da terra. Mas porque Deus, por sua infinita misericórdia, olhou para Pedro e disse: Pedro, eu sei quem tu és, mas eu quero que tu apacente meus cordeiros. Deus, por sua infinita misericórdia, olhou para cada um de nós e disse: José, eu sei quem tu és. Eu sei como muitas vezes se comporta, mas eu quero que você apacente meus cordeiros. Eu quero que você faça. Não procuramos enganar o povo para que creia. Não estamos interessados em fazer trapaça com ninguém. Nunca procuramos fazer com que alguém creia que a palavra de Deus ensina o que ela não ensina. Nós nos abstemos de todos esses métodos vergonhosos, achamos-nos na presença de Deus quando expomos a palavra. Por isso dizemos a verdade, como todos quantos nos conhecem concordarão. O capítulo 4 do apóstolo Paulo, ele agora faz uma radiografia de quem é você, de quem deve ser você, como esse homem ou essa mulher chamada por Deus. Primeiro, ele aponta sobre quem te chamou. Cristo, por sua infinita misericórdia. Segundo, ele diz: como é que você prega? E agora, irmãos, você dá para observar que no final do verso 3 ele diz: todos quantos nos conhecem concordarão. Pedro antes, ele andava com Cristo e mais 11 discípulos. Quem conhecia Pedro? Cristo e os 11 discípulos. Quem conhece Pedro depois da restauração de Cristo sobre a vida de Pedro? O que aponta sobre Pedro? Um homem apaixonado. Se alguém pedir uma análise sobre você como cristão, como é que ele vai fazer essa análise? Essa pessoa, como chamado do Senhor, ela é uma pessoa que atenta para tudo que é necessário à obra. Ah, não, eu conheço a irmã Neide. A irmã Neide é uma mulher de Deus. O seu comportamento apresenta Deus. O seu testemunho é Deus. Quando ela começa a conversar, tem Deus nas suas palavras. Ele olha e diz assim: ah, essa pessoa fala tanto da vida do outro.
Ah, essa pessoa, e falta tantos cultos. A palavra do Senhor nos aponta, irmãos, que o Senhor nos chamou por sua misericórdia, mas aponta que aquilo que nós fazemos para o Senhor precisa ser algo genuíno. Eu não posso me dar o direito de subir no púlpito e pregar qualquer coisa, o que eu quero, mas eu preciso pregar a sã palavra do Evangelho. Aleluia. Hoje mais cedo eu conversava com Igor e a gente falava sobre justamente esse tipo de ministro da palavra. Eu não posso fugir do que está na palavra. Há uma responsabilidade sobre nós, como homens e mulheres chamados por Deus. E eu preciso falar do que a palavra do Senhor me ensina a falar. Eu preciso entender a responsabilidade do chamado do Senhor. Eu preciso entender que eu não estou aqui para fazer um clubinho. Não é um clube. A reunião do seu departamento não é para ser um clube. É preciso que tenhamos responsabilidade. E a palavra não está dizendo que você não pode se divertir, irmãos. A palavra está dizendo que eu preciso refletir Deus em tudo. Por que nós devemos atender esse chamado, irmãos? Porque isso está inerente à nossa vida como homens e mulheres de Deus. Quando você segue ler o texto, o que diz o verso 7? Entretanto, este tesouro precioso, que tesouro precioso é esse, irmãos? É Cristo, é a palavra de Cristo, é o Evangelho do Senhor, este tesouro precioso. E ele diz que esse tesouro precioso está encerrado em quem? Está dentro de quem? Está dentro de vasos frágeis. Que vasos frágeis são esses? Esse vaso frágil é Isaac, esse vaso frágil é Eliane, esse vaso frágil é Luciana, esse vaso frágil somos nós. Vasos que estão cheios de quê? De Deus. Independente da sua incapacidade, independente de como você fala, independente do tipo de formação que você tenha, independente que você tenha formação, quando o Senhor lhe trouxe, Ele lhe encheu do Evangelho do Senhor. Todo mundo pode ver, porque o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós mesmos. Eu queria que nós pudéssemos finalizar esse tempo de reflexão da palavra, pensando sobre o quanto nós temos refletido do Senhor. O quanto nós temos refletido do Senhor. Você tem atentado para o chamado de Deus? Você tem observado para o que o Senhor lhe escolheu? Aquele jovem, Jesus olha e diz: vende tudo e dá aos pobres.
Pedro, apacenta os meus cordeiros. Para os discípulos, antes dele subir aos céus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Para a igreja de Corinto, Paulo está dizendo: olha, você tem algo precioso dentro de você. Precisam ser vistos. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra.
Ah, Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Você tem um chamado. Isso deu para você perceber. O seu chamado não necessariamente será ir a nenhum desses países representados por essas bandeiras nas paredes. O seu chamado não necessariamente será subir em um púlpito. O seu chamado não necessariamente será fazer tão grandes obras que são importantes para o reino, mas que Deus chamou pessoas específicas para isso. Mas o seu chamado pode começar na sua casa. Como é que você tem sido um homem de Deus diante dos seus filhos? O quanto você tem orientado os seus filhos dentro da palavra? Ou você prefere ser bruto? Ou você prefere ter palavras ríspidas? Ou você prefere ter um comportamento grosseiro? Porque não, eu fui criado assim. O Senhor te chamou para ser Cristo para esses filhos. Mães, como é que você tem ensinado os seus filhos? Para não me aperrear, para eu conseguir fazer todas as minhas tarefas, bota ele ali na frente da televisão para assistir. Dá um celular na mão dele. E agora ele está assistindo o que ele bem quer. Jogando os jogos que ele quer jogar. Mas é melhor ele lá quieto e eu ter condições de fazer meus afazeres. O Senhor te chamou para discipular esses filhos. Jovens, como você tem exercido o seu chamado na sua escola, na sua universidade? Você tem se tornado semelhante a todos os outros? Não, para mim não me tornar aqui o cafona, o estranho da turma. Eu assisto os vídeos que eles me mostram. Vídeos pornográficos, piadas de duplo sentido. O Senhor te chamou para ser influência na vida de outros jovens. Há uma responsabilidade, irmão, sobre nós. Há uma responsabilidade sobre nós no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa igreja. O Senhor, Ele vai pedir contas de tudo quanto nós fizemos com o chamado do Senhor. E talvez você está aqui nessa noite dizendo: culto de missões. Não é para mim. Culto de missões é para Jaciara, que é missionária. Culto de missões é para Lindinalva, que é missionária.
Culto de missões é para Emanuel, que é evangelista. Para pastor Wendel, ele é pastor. Culto de missões é para todos aqueles que se declaram redimidos no sangue do Cordeiro. O chamado do Senhor é para que nós venhamos lembrar que não é Isaac, mas é Cristo por meio de Isaac. Na sua escola não precisam ser vistos. Ah, é porque é a jovenzinha bonitinha, que veste a melhor roupinha, que tem a melhor maquiagem, que tem o melhor linguajar. Não. Na sua escola você precisa ser reconhecido por Cristo. Ali é uma jovem de Deus. Você não precisa ser visto na rua pelas curvas que você tem no corpo, ou pelo tanquinho todo malhado que você adquiriu na academia. Você precisa ser reconhecido por Cristo. Você precisa pregar Cristo. O ide do Senhor não foi para um grupo seleto. E até foi para esse grupo seleto, mas não na visão humana. Pode separar um grupo dentro da igreja para isso. Mas esse grupo seleto é você, que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Esse grupo seleto para cada um de vocês que no domingo pegam uma Bíblia e vem para a igreja. Que no domingo se arruma para ir para a igreja. O Senhor tem chamado a cada um de nós. Talvez, irmãos, entre nós, tenhamos pessoas que vão para esses países, ou tantos outros. Talvez entre nós tenhamos pessoas que vão ser pregadores de dentro de hospitais, ou de dentro de presídios, ou no meio de favelas, ou pregando o evangelho a prostitutas e drogados. Mas talvez entre nós exista alguém que vai ser um pregador do evangelho para o seu filho. Eu sempre digo, irmãos, se hoje Isaac está aqui, vivendo um chamado do ministério do Senhor, é porque houve uma instrução lá atrás, onde meus pais se preocuparam em que eu tivesse sempre uma Bíblia. Eu li gibi, na minha época gibi. Eu li livros de ficção, mas nunca faltou a Bíblia. Eu sou de um tempo em que meus pais selecionavam o que eu assistia na TV. E por mais que eu ficasse bravo, eles é quem mandam. Eles é quem tem um chamado de me criar, que tinham um chamado de me criar. Mas sabe quem está mandando hoje? Os filhos. Tem uma responsabilidade, irmãos. Eu amei esse vídeo. Quem trouxe esse vídeo foi Josailda. E eu comecei a assistir o vídeo, ok. Mas quando chegou naquela mãe, o Senhor fez cair tudo aquilo que eu vinha idealizando para a ministração dessa noite. E o Senhor simplesmente mostrou que o chamado é mais do que ir pregar o evangelho. É mais do que eu estar no avanço missionário. Eu devo estar. É responsabilidade nossa estar no avanço missionário. Mas é mais do que isso. É como eu estou sendo carta do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas.
Hoje muita gente não recebe mais carta, né? Acho que raramente alguém recebe uma carta hoje. Mas eu sou do tempo em que o correio deixava uma carta na nossa porta. E a gente lia. E na leitura daquela carta a gente conseguia entender todo o sentimento que o outro tinha enquanto escrevia. O Senhor está dizendo que nós somos essa carta. E quando as pessoas leem você, o que elas leem? Às vezes, irmãos, nós estamos sendo lidos pelo autoconhecimento nas séries da Netflix. Às vezes nós estamos sendo lidos pelo autoconhecimento de toda a programação de TV. Às vezes nós estamos sendo conhecidos pelo autoconhecimento de todas as personalidades de um Big Brother. Às vezes, irmãos, nós estamos sabendo de tudo da vida do povo, porque a gente vive na rede social seguindo 1001 pessoas, que não é pessoas cristãs. Às vezes, irmãos, a nossa carta, hoje, principal ferramenta, rede social, a nossa carta não aponta a Cristo. Porque de repente as minhas postagens não parecem ser postagens cristãs. É preciso que a gente entenda o nosso chamado. Eu queria lhe convidar a ficar de pé. E eu gostaria que você pudesse, nesse momento, se ajoelhar no seu lugar. Nós vamos clamar ao Senhor por nossas vidas. Clamar pelo Senhor que a sua misericórdia se renove em nossas vidas. Clamar pelo Senhor que o amor ardente pelo Evangelho de Cristo, ele possa ser reaceso em nossos corações. Clamar pelo Senhor para que nós venhamos ser impactados e para que nós também possamos impactar outros. Se você não pode se ajoelhar, irmãos, fique em pé. Mas você vai se sacrificar para fazer um clamor ao Senhor. Só quem entende o chamado do Senhor.